Tudo bem, Ferreirinha, Cris? tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Com você também. E eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo, conosco agora, para poder falar de um assunto que é tão relevante, Ferreirinha. Eu gosto tanto de falar sobre isso, especialmente porque, infelizmente, algumas pessoas ainda têm um pouco de preconceito quando falam de consumo, quando falam de mercado de luxo, e eu acho que não tem ninguém melhor do que você para trazer mais luz, né? Ó, aprendemos com o nosso amigo Tem um tempo isso, com né? o João Braga, né? Que luxo vem de luz. Então, você é a pessoa indicada e mais apropriada, adequada para poder falar sobre isso. Então, muito obrigada, seja muito bem-vindo e eu acho que vai ser uma conversa muito legal para todo mundo. Cris, eu que te agradeço a sua gentileza de sempre, tenho acompanhado as suas lives. Você sabe que eu estou até para te dizer que as suas rap lives com o CT, além de cristão, pode ser conteúdo, né? Rap lives com conteúdo. Olha! Ah, que interessante! Você Obrigada, veja? Ferreirinha. Tão bom Então, ouvir tenho isso de pensado você. nisso. Não, você tem convidados incríveis, então eu te agradeço muito a sua gentileza, a sua deferência. É um prazer enorme, Cris. Obrigada, Ferreirinha. Gente, o Ferreirinha, eu já falei bastante dele esses dias aqui, e eu quero falar mais uma vez rapidamente, antes da gente entrar no tema. O Ferreirinha é o maior especialista em mercado de luxo na América Latina, e para mim ele é um dos melhores do mundo, inclusive. Falei hoje do livro dele, O Paladar Não Retrocede. É um livro formidável para quem Legal. gosta desse assunto. Eu até falei, sugeri, falei, um profissional liberal, quem tem algum business, quem precisa entender e se apropriar destes conceitos para entregar um produto melhor, para entregar um serviço melhor. A leitura desse livro é fundamental. Ferreirinha é muito generoso, além de todo o profissionalismo dele, toda essa capacidade, não só intelectual, acadêmica, ele foi meu professor também, né, um profissional admirável, e ele é um homem muito generoso. Eu jamais vou esquecer, em muitos momentos durante a minha carreira, ele me ajudando com algumas questões. Teve uma vez que eu trabalhava na Daslu, eu falei, Ferreirinha, eu vou dar uma palestra lá sobre o luxo, todas as pessoas vão participar. Ele falou, Cris, eu vou te mostrar uma palestra que eu tenho, você precisa falar da flor do luxo, que é uma coisa desenvolvida pela consultoria dele. E ele foi generoso até em me ceder algo que ele mesmo criou. A gente vai falar Imagina, disso aqui também. Então, muito imagina. obrigada, Ferreirinha. Obrigado, Cris. Imagina, a vida fica mais interessante quando ela é feita com trocas genuínas, não é verdade? As trocas Verdade. genuínas, elas geram uma série de possibilidades que nos prepara para ser melhores. É verdade. Ferreirinha, eu acho que a melhor maneira da gente começar a conversar sobre esse tema é você dando uma definição sobre o que é luxo para as pessoas. Porque tem muito, às vezes as pessoas falam muito, luxo para mim é tempo. Luxo, ok, é bacana a gente pensar desse jeito, mas se a gente for falar de business, se a gente for falar de negócio, se a gente for falar de experiências, o luxo tem uma definição que o Ferreirinha vai então falar aqui para gente. Olha, Cris, bem, como você tem um relacionamento comigo há muitos anos, a minha cabeça ela sempre trabalha com uma reflexão do luxo-gestão. Eu não entro jamais pela observação subjetiva, o que cada um tem de percepção do que seria o luxo para você. Esse eu sempre deixo de lado, que essa área eu não entro. Eu vou entrar sempre pela inteligência de negócios, sempre pela inteligência de mercado. Eu poderia aqui, Cris, fazer uma lista de diversas características e símbolos que trabalham as marcas de luxo que foram sendo definidas ao longo aí da existência. Primeiro ponto, Cris, que eu vejo que é muito importante deixar claro aqui para todos que já estão conectados aqui com você e todos que conectarão depois, luxo não é uma indústria. E como ele não é indústria, ele não é regulado, ele não é regulamentado, ele não é legislado. Dito isso, é bem diferente quando nós falamos de uma indústria de carros, ou de uma indústria de varejo, ou de uma indústria de supermercados. A atividade do luxo, ela não tem essa legislação, essa regulamentação. Então, o conhecimento que foi sendo gerado principalmente pelas marcas que são consideradas as marcas, aquelas que se tornaram os símbolos, aquelas que se tornaram
o denominador do que se entende de luxo, foi sendo criado ali uma percepção e um entendimento do que vem a ser essa segmentação e essa atividade de negócio. Então eu poderia aqui, Cris, falar de atemporalidade, eu poderia falar de exclusividade, eu poderia falar do tempo, eu poderia falar da tradição, eu poderia falar da qualidade negociável, mas você me pediu uma definição, eu vou te dizer a definição que eu, Ferreirinha, tomei a decisão de usá-la há 30 anos que eu trabalho com isso. Luxo é o estado da arte da excelência. Luxo é o estado da arte do excepcional. Luxo é o estado da arte onde muitas marcas de produtos e serviços alcançam esse patamar do excepcional. Então eu digo que nem todas as marcas precisam ser de luxo, porque nem todo mundo pode alcançar esse patamar. Luxo é uma atividade de nicho, ela é uma atividade de segmentação de lixo, de nicho que alcança o patamar máximo do especial. Até tem uma frase que você deve lembrar de mim, há muitos anos que eu uso, que eu digo a transformação do básico em especial, do simples em extraordinário. É o estado da arte do único, do raro, do extraordinário. Que lindo, é até poético, sabia? Porque é um conceito que a gente pode transpor, como a gente estava falando no começo da live que eu gravei lá nos stories, para tudo que a gente faz na Ferreirinha. Exatamente isso. A gente pode trazer isso também para a nossa vida, até para... Não vou entrar nesse tema, mas se eu for pensar na maior parte das lives que eu fiz até hoje, falando sobre filosofia, espiritualidade, a ciência da felicidade, tudo, a gente pode ver que muito desse conceito se aplica também à nossa vida pessoal, né? De ir atrás da excelência em tudo que não só fazemos, mas naquilo que nós somos. Eu concordo plenamente com você, Cris. Na verdade, o meu foco profissional é exatamente traduzir essa inteligência do modelo de negócios da gestão do luxo e usar isso como um elemento de diferenciação para qualquer segmento, para qualquer atividade, para qualquer característica de produto de serviço e também, evidentemente, para as buscas nossas pessoais. Porque nós também temos que lembrar que muitos de nós somos marcas de nós mesmos, né, Cris? Verdade. Nós somos marcas de nós mesmos. A gente jamais pode esquecer que nós somos embaixadores de nós mesmos, da nossa própria marca, da nossa própria essência, do nosso próprio resultado, né? E Ferreirinha, entrando um pouco, né, no ponto central da nossa live, a gente vai falar sobre muitas coisas ligadas a isso, mas falando exatamente dessa questão do consumo, né, não só pós-Covid, mas durante o que a gente ainda está vivendo, eu acho genial o título do seu livro, eu acho brilhante. E, curiosamente, esses dias eu estou relendo o Sapiens, e tem uma parte no livro, se eu não me engano, é logo depois quando ele fala da revolução da agricultura, onde ele diz que à medida que nós evoluímos, a gente torna qualquer benefício ou qualquer coisa melhor para a nossa vida, tudo aquilo que a gente vai agregando, a gente começa a considerar aquilo como um direito. E aí a gente não quer voltar atrás, porque se a vida melhora em alguma coisa, você considera que aquilo passa a ser um direito seu e você então não volta ao que você era antes. Isso ao longo da história. Se a gente for considerar, a gente está falando de 10 mil, 12 mil anos atrás, e foi exatamente nesse período da Revolução Agricultural. E aí o título do seu livro é justamente isso, o paladar não retrocede. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Ferreirinha. Olha, Cris, primeiro você fez uma citação de um dos livros mais difíceis e mais fascinantes dos últimos tempos, que é o Sapiens. O autor de Sapiens, esse judeu, ele é talvez um dos mais fascinantes e complexos e interessantes que existe na atualidade, né? Eu acho que o pensamento moderno está muito em cima do que ele trouxe nas suas publicações, e evidentemente que aí Sapiens é um grande destaque.
Olha, Cris, o paladar não retrocede, é tão interessante. Você, olha, eu vou te dizer que nós temos uma relação de trocas. Se eu considerar o seu tempo de Daslu, depois o fato de você ter feito o MBA, devem estar chegando a quase 20 anos, Cris. A MCF Consultoria deve ser, né? Porque Eu uns 15 anos, pelo terminei, menos. eu terminei o curso, acho que em 2007. A primeira turma, acho que foi 2005, né? Que eu fui da É primeira exatamente turma. É isso. isso mesmo. Então, são quase 15 anos já do primeira turma da FAAP, mais o seu tempo de Daslu e etc. O que eu quero dizer, Cris? São 19 anos da MCF, eu esperei 18 anos, porque o livro foi lançado ano passado, em celebração dos 18 anos da MCF. E o motivo que eu não quis lançar o livro antes, apesar de pedidos, apesar do meu próprio time, apesar de clientes, etc., é porque eu nunca quis ser considerado o cara que escreveu o livro. Porque eu não me acho tão competente assim de conteúdo e repertório. Eu queria ser reconhecido pelo indivíduo prático, aquele que de alguma forma criou e desenvolveu estratégias de uma história de vida. Então eu tenho quase 40 anos de uma relação profissional de mercado e 30 anos, são 28 anos dedicados exclusivamente à inteligência do luxo. O que isso para mim ficou muito claro, Cris, ao longo dessa minha jornada profissional, onde 30 anos dessa jornada é basicamente dedicado à inteligência do luxo. Essa frase que determina o título do meu livro, ela determina quem eu sou, na verdade, profissionalmente. A minha matriz profissional, e até bem antes, inclusive de luxo, não era dessa forma que se eram enquadradas as coisas, ela determina tudo aquilo que eu entendi da minha jornada profissional desde adolescente. Eu falo, Cris, que nós somos, de uma forma geral, nós somos educados pelo belo. Nós somos educados por todos aqueles que, através dos seus produtos, dos seus serviços ou dos seus diálogos, nos fazem acreditar que a gente pode subir degraus, que a gente pode aprimorar a nossa busca, que a gente pode sim ser educado a gostar de coisas que fazem com que as nossas expectativas sejam elevadas. E eu vou Ferreirinha, traduzir isso. desculpa te interromper. O que Não, por você está favor. falando, eu acho tão belo, porque as escolas platônicas, né, elas tinham a beleza como uma virtude, porque você sabe muito bem disso, né? Platão dizia que a virtude da beleza, a beleza, ela é tão inspiradora que ela faz com que a gente busque o melhor, o É perfeito, isso. mas de uma maneira, estou falando de uma maneira muito grosseira Não, aqui, mas é tá? isso mesmo, Então, Cris. quando você fala isso, né, isso vem ecoando, pensa que coisa maravilhosa, né? Ao longo de quantos anos, de É quantos exatamente isso. séculos, e é de fato uma maneira tão linda da gente poder aprender, né, É Ferreirinha? isso. Agora, desculpa, eu te Não, interrompi. não, Cris, não é desculpa, por favor. Isso daqui é uma conversa, né? Nem de longe eu quero ter. O lugar de fala é de ambos aqui. Eu vou te dizer, Cris, que todos aqueles que nos surpreendem, se eu tenho a chance de participar agora com uma live com você, onde você tem essa inquietação, fundamenta a sua fala, você é inquieta, né? Você traz de Sapiens a Platão. Evidentemente que numa próxima live, se eu não for surpreendido novamente, eu fico mal acostumado. Porque uma live com você, e eu estou sendo sincero com você, você eleva esse patamar da conversa, você fundamenta isso com princípios de Uhum. reflexões que são fundamentais para se criar uma base de reflexão. Ela não pode ser rasa, ela não se inicia agora, né? Você tem uma trajetória, né, de pensadores, de modos operantes, de estruturas sociais, você tem tudo isso. De Só que grandes da mesma professores. Imagina, Cris, eu não sou nem professor. E eu vou te dizer, Cris, que da mesma forma isso acontece se nós temos a chance de ir numa sala de cinema diferente, ou se eu tenho a chance de ser surpreendido por uma peça de teatro diferente, ou se eu tomo uma bebida diferente. Eu vou levar isso até a forma mais simplória, Cris. Se eu tenho
a possibilidade de pegar um ônibus de transporte público com ar-condicionado, ou se eu peguei um vagão de trem numa linha nova de metrô com ar-condicionado, eu estarei habituado ou passarei a ter a minha expectativa a partir daquele ar-condicionado. Sim. Ninguém vai entrar num ônibus público com ar-condicionado e falar, meu Deus, na verdade eu sinto saudade do ônibus cheio de calor, sem circulação de ar. Então, eu digo, Cris, que, na verdade, nós somos educados por todos aqueles que, através de oportunidades, fazem com que as nossas expectativas se elevem. E isso vai lapidando as nossas vontades, as nossas exigências, e aí passam a ser quase verdades absolutas. As marcas de luxo têm como excelência educar o indivíduo a ter a vontade de consumir produtos e serviços em patamares de excelência. Nós precisamos disso? Não. Mas aqueles que têm a chance de usufruir, de acessar, a satisfação, o prazer, o sonho, a vontade, o desejo, ele é elevado a um patamar muito maior. Então, o paladar não retrocede, eu digo e afirmo, todas as vezes que nós somos educados em consumir em patamares diferenciados, seja qual for esse consumo, nós não queremos voltar atrás. Então, mesmo numa crise como essa, gigante, nós podemos, Cris, ter pessoas que sejam obrigadas a dar passos para trás, porque tem perda financeira, porque tem perda de renda discricionária, mas elas estão dando um passo atrás financeiro. Isso não quer dizer que elas mudaram o paladar delas. Nossa, assim que elas se sentem ponto. mais seguras, elas voltam. Então, vou usar aqui de forma muito... Eu sou muito pragmático, Cris, como você já me conhece. Se alguém usa um sabão em pó e está acostumado a usar aquele sabão em pó num patamar diferente, e se nesse exato momento eu não posso, então eu dou 2 passos atrás, mudo a minha compra, porque ela tem que estar adequada à minha possibilidade financeira, mas assim que eu me sinto mais animado, ou forte, ou novamente com possibilidade, eu volto para o patamar que eu estava. Nós somos educados através desses degraus, você não quer descer. Seja qual for esse consumo, não importa. Se você aprendeu a gostar daquela empada que é feita por alguém artesanal, que você adora aquela empadinha, você vai ter aquela empada sempre com a sua expectativa de diferenciação. E é assim com o livro, é assim com o filme, é assim com uma conversa, é assim com um professor, é assim com uma bebida, é assim com um carro. Quem dirige um carro com sistema elétrico e ar-condicionado não sente falta da manivela, né, Cris? Não vai ficar, meu Deus do céu, que saudade da manivela. Não faz sentido uma coisa dessa. Então, o luxo ele é pautado exatamente na educação desse consumo em patamares elevados e diferenciados. Ferreirinha, eu tenho uma amiga muito engraçada e ela brinca com isso. Ela fala assim, olha, o problema de viajar de executivo é que depois a gente começa a achar que lá na econômica tem prego na cadeira. É isso. Olha, Cris, é exatamente isso. Quem tem a chance de experimentar uma primeira classe, uma classe executiva, mesmo que aquilo não se torne hábito, mas uma vez que você experimente, você terá aquele patamar sempre definido. E todas as vezes que você tiver a chance, você troca a milha, você paga mais, porque você experimentou aquele patamar. Eu não conheço ninguém, Cris, ninguém, e não importa o patamar financeiro ou social dessa pessoa que quando chega numa primeira classe fala, sabe, na verdade, o que eu gosto mesmo é aquela classe super apertada, com 3 pessoas do meu lado, espirrando o tempo inteiro e colada no banheiro. Não é possível que alguém em sã consciência faça algo parecido, não é verdade? É verdade. O paladar não retrocede. Não, Ferreirinha, esse seu insight é genial. E ouvindo agora a sua explicação, né, depois de ter lido no livro, é isso mesmo, é um fato. É verdade. Mas é verdade. Olha, Cris, em qualquer marca, se a gente pegar marcas de perfume populares que não vendem para alta renda, que são marcas totalmente pautadas no democrática, de capilaridade, muitas das vezes essas marcas lançam fragrâncias
com preços, em patamares de preços de fragrância importada que chega no Brasil, não é porque essa marca está vendendo para quem é alta renda, não. Vende para o mesmo cliente que compra o produto popular, que tem a chance de experimentar algo novo, que acredita fortemente que ele quer algo mais especial. Seja pela indulgência, seja pela vontade, pelo sonho, pelo desejo, não importa qual é a manifestação desse consumo. Mas uma vez que você tem a chance de experimentar, você não está disponível e disposto a voltar atrás. É verdade. E como você muito bem colocou, funciona não só para os produtos de luxo, como também até para produtos populares. Se a gente for falar de comida, né, no setor alimentício é assim. Se a gente for falar na saúde, também é desse jeito, né, Ferreirinha? É exatamente isso. E Ferreirinha, não, seja tudo, Cris. Cris, é tudo. Para tudo, você tem tudo, razão, falo, tudo. Cris, se você vai fazer o seu check-up e se você for surpreendida por um laboratório que tem a possibilidade de tirar aquela sensação que você está doente, porque laboratório, mesmo que você não tenha nada, você sempre tem a sensação que alguma coisa está errada. Se você tem algum laboratório que te surpreende pelo atendimento, pela hospitalidade, pelo conceito da diferenciação, você passa a ter aquilo como possibilidade de referência. A sua referência passa a ser aquilo. O mesmo que acontece no bar, no restaurante, no shopping center. Cris, eu pego clientes meus, há anos eu faço isso com a minha equipe, nós levamos clientes do Brasil para visitar banheiro de shopping center. E eu não estou aqui exagerando. Porque existem banheiros e shopping centers no Brasil que tem trabalho de artesania de mobiliário. É verdade. Que tem trabalho de design. Então eu falo para os meus clientes, se o seu cliente é educado num patamar de banheiro diferenciado de shopping center, ele se tornará mais exigente. Nossa, Ferreirinha, que coisa, verdade. Ferreirinha, o que você já observou? É óbvio que nesse momento, né, essa é a pergunta de $1 milhão. O que você acha que vai acontecer com tudo isso? O que você já percebe como mudanças de comportamento em termos de consumo, não só de luxo, mas para onde você acha que a gente está caminhando? Observando os países lá fora que já abriram ou estão abrindo, né? Como as pessoas têm reagido em relação ao consumo nesse novo momento? Olha, Cris, eu vou te dizer algo assim, bem à la Ferreirinha. Eu não acredito muito em rupturas de consumo. Eu acredito muito mais em rupturas da dinâmica do mercado. No final de tudo isso, Cris, quando as flexibilidades acontecem, é só a gente ver o que está acontecendo. E não é somente no Brasil, nas praias, nos restaurantes, nas esquinas dos botecos. O consumidor, Cris, olha, vou voltar, né? O paladar não retrocede. O cliente, no final, ele quer resgatar o patamar que ele estava. E a partir dali ele começa a fazer outras reflexões. Alguns mais, outros menos, mas a grande maior parte das pessoas retornam exatamente para aqueles patamares que elas estavam. O que faz a grande diferença atualmente, Cris, é a dinâmica do mercado, porque nós estamos vivendo um desmonte socioeconômico. O desdobramento, que eu estou chamando dessa ressaca do segundo semestre para o ano que vem, vai ser muito grande, Cris, porque nós vamos ter marcas que vão desaparecer. Nós temos aí quase 40% de bares e restaurantes já fechados somente no Brasil. A gente fala desse esplendor da China, que é verdadeiro, mas, Cris, mesmo com todo o esplendor da China, a China fechou 73 mil bares e restaurantes durante essa pandemia. Feirinha. A China fechou 38% de agências de viagem. Então, apesar do esplendor da China, evidentemente que midiaticamente é natural que as pessoas coloquem muito mais atenção naquilo que shine, né? Naquilo que brilha, naquilo que é extraordinário. Mas o desmonte socioeconômico é muito grande. Então você veja, Cris, o home office, que é impensável voltar isso. Isso vai ser irreversível, vai crescer cada vez mais. Mas, Cris, crescerá por uma razão. Porque as empresas fizeram conta.
As empresas não acreditavam no home office porque elas não acreditavam nas pessoas. Elas achavam que home office era férias, era vagabundagem. Agora, o que aconteceu durante a pandemia? As empresas perceberam que elas mantiveram a produtividade ou aumentaram a produtividade, mas reduziram 50% do custo fixo. Essa conta matemática capitalista é irreversível. Só que a gente tem que pensar, Cris, que quando as empresas liberam para o home office, a gente tem aí uma série de empresas no mundo, né? No mundo, que não voltam mais até 2021, ou que vão voltar só no final de 2021. Cris, não se pode olhar apenas o home office, tem que olhar. Você imagina a quantidade de restaurantes que só existem para atender o almoço executivo ao lado dessas empresas? E as empresas que vendem mobiliário para essas empresas, e as empresas que vendem talheres e pratos, a gente tem que lembrar que o desmonte ele é muito maior, ele não se trata apenas do home office. Se a gente for remontar, né, essa cadeia, chega lá no pequeno agricultor que está lá plantando um feijão. É isso. Então a gente vai olhar dessa forma. Olhando dessa forma, Cris, eu vou te dizer o seguinte, eu interpreto esse momento pandêmico como um coeficiente de aceleração. Então, o que eu vejo, Cris, nada foi iniciado na Covid. Tudo foi hiperacelerado. Então, isso quer dizer, Cris, que você que é muito atenta e você que está sempre muito upfront nas suas reflexões, Cris, não é de hoje que a gente fala de economia circular na moda. Não é de hoje que a gente fala de sustentabilidade. Não é de hoje que a gente fala de responsabilidade social. Não é de hoje que a gente fala de valorização da cadeia produtiva como um todo. Não é de hoje que a gente fala de respeitar a diversidade. Não é de hoje que se fala disso. São anos falando isso. O que acontece, Cris, na Covid? A Covid colocou todo mundo no mesmo momento, ao mesmo tempo, parado, diante do cenário que estava acontecendo diante de todo mundo. Então, de uma hora para outra, Cris, os assuntos eram basicamente os mesmos, mas hiperacelerados e imageticamente potencializados. Então, todo mundo, de uma hora para outra, estava todo mundo ligado no mesmo momento, na mesma live, na mesma rede social, no mesmo telejornal, assistindo o mesmo assunto. Então, isso foi potencializado. Então, de uma hora para outra, a gente descobriu que Black Lives Matter. Não, peraí. Black Lives Matter desde sempre. Agora isso foi potencializado. De uma hora para outra, a gente descobriu a força da mulher. Não, mas peraí, não é agora. A mulher, na verdade, é determinante de consumo há muito tempo. De uma hora para outra, a gente entendeu claramente da importância de valorizar o pequeno. Não, mas não é agora. Porque o conceito de responsabilidade sustentável quer dizer que você não pode crescer matando os pequenos. Então agora eu vi uma série de grupos de consumo que eu fico feliz, eu estou super feliz, que os grupos de consumer goods deram as mãos concorrentes entre si para apoiar o pequeno. Mas deixa eu falar uma coisa, o conceito de sustentabilidade já deixava claro isso há muitas décadas, que para você se tornar grande, você não deveria destruir o pequeno. Mas sabe o que aconteceu agora na pandemia? Até aquele que é grande precisou do pequeno. De uma hora para outra, Cris, nós que andávamos pelas ruas matando esses motoboys, mas quando você chegava no escritório e precisava entregar um documento, você chamava o motoboy. Mas você, dirigindo o seu carro na avenida, ficava puto com o motoboy e xingava ele. Sabe o que aconteceu nessa pandemia? A gente só teve os motoboys para nos ajudar. Então, o que eu digo, nós hiperpotencializamos, hiperreverberamos e hiperaceleramos. Então, o que vai acontecer agora, Cris, no comportamento de consumo de luxo, é que nós vamos ver as marcas muito mais preocupadas em fazer o give back, que fizeram agora na pandemia. O que eu estou fazendo para retribuir a sociedade? Porque quando eu vejo os grupos de luxo parando as fábricas, e foram os primeiros a fazer, a Dior foi a primeira marca do mundo a parar a fábrica para fazer álcool em gel. As marcas de luxo, Cris, deram um show nisso tudo. Mas deixa eu falar, Cris, eu não sou romantizado nisso. Elas tinham que fazer isso mesmo. Os últimos anos foram esplendorosos de resultados de faturamento, de lucratividade. É isso que se espera de empresas sócio-responsáveis. Então, esse é o momento
que agora não pode voltar mais atrás, porque o mercado dos capitais vai ficar em cima, porque mais e mais consumidores vão colocar nas redes sociais se não estiver fazendo de forma correta, porque todo mundo aprendeu agora que as redes sociais têm o ônus e o bônus. Esse tribunal da justiça pode levar para todos os lados, mas na pandemia foi muito favorável, porque deu voz a uma série de possibilidades, deu eco a uma série de coisas. Então, o que eu vejo, Cris, que o comportamento de consumo, a partir de agora, ele será cada vez mais presente nos códigos que já há alguns bons anos a gente está falando. Sustentabilidade, economia circular, preocupação com o pequeno, tudo isso será importante. Porque no final, Cris, no final dos dias, as marcas de luxo já aumentaram seus preços na China e nos Estados Unidos, e o consumo continua crescendo. Porque quem tem, Cris, quanto mais você sobe na pirâmide social, essa é a grande incoerência do capitalismo. The stronger get stronger, the weaker get weaker. Os mais fortes ficam mais fortes, os mais fracos ficam mais fracos. Isso quer dizer, Cris, que quem está no topo da pirâmide cresceu de fortuna durante a pandemia, concentração de riqueza exacerbada, e fez explosão de consumo acontecer. No real estate, só para você ter uma noção, metro quadrado, incorporação imobiliária, o mês de julho e agosto foi o melhor mês da história do Brasil. Não estou falando o melhor mês dos últimos meses. Eu não estou dizendo o melhor mês dos últimos anos. Eu estou dizendo que foram os melhores resultados da história do imobiliário brasileira. É mesmo, Ferreirinha? Claro, a melhor venda da história. Algumas marcas de carros de luxo tiveram o mês de maio e junho os melhores meses da história. Porque é brincadeira de criança. Você está dentro de casa, enquanto o filho está brincando com quebra-cabeça ou joguinho eletrônico, o adulto brincou de trocar de carro. Então a gente tem que entender que perspectiva de consumo vai acontecer sempre, de todas as formas. Mas algo a partir de agora não volta mais. A necessidade de elevar e potencializar todos os códigos relacionados a um consumo muito mais consciente. Consciente, Cris, não quer dizer consumir menos. Consciente quer dizer consumir com respeito à cadeia. Sim. É isso. Sim. Não, eu fico verdadeiramente incomodado quando tem alguém que fala mal de quem está no topo de pirâmides, que comprou muita bolsa. Mas você sabe se faz algum trabalho social? Você sabe o que essa pessoa faz por trás? Eu não questiono, eu não tenho esse lugar de juízo. O consumo, para mim, não está associado se você consome mais ou menos. Mas se você consome consciente. Se você consome de marcas que estão entregando valores sócios responsáveis. Independentemente de serem ou não de luxo, né, Ferreirinha? É exatamente isso. Para qualquer segmento, Cris. E, Cris, você falou uma coisa importantíssima. Quando geralmente alguém vai lá e aperta dizendo as marcas de luxo agora precisam, eu falei, não é marca de luxo só. Todo mundo, é a padaria da esquina, é o produto popular. E toma muito cuidado, Cris, quando eu vejo muitas pessoas, no momento dessa reverberação da vitrine das redes sociais, que usam o seu lugar de rede social e acabam com marcas, colocam o dedo nas marcas, falam das marcas, mas não recicla lixo em casa até agora, hein? É verdade. E quando recicla, não lava a latinha, porque acha que reciclar é botar a latinha e fala... Você tem que lavar a latinha, para a latinha entrar na reciclagem limpa. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente também tem que entender o nosso papel individual social. Genial, Ferreirinha. Genial. Eu gosto muito do Pondé, por sinal, também um dos professores, né, que eu tive lá na pós-graduação. E desse jeito irônico dele, às vezes muito realista, e faz com que algumas pessoas até se assustem, ele fala que sim, nós sairemos melhores dessa pandemia porque aprendemos alguns hábitos de higiene que algumas pessoas ainda não tinham incorporado. Ele falou, sim, se você considerar que... Adorei isso, eu não tinha ouvido. Adorei. Sim, e eu queria te perguntar, né? Olha, Cris, eu só preciso fazer um comentário disso. Eu adorei, porque você sabe, Cris, a frase que eu mais repito ao longo desses 6 meses é que, gente,
Isso é um vírus, não é um milagre da existência humana, né? Não é que de uma hora para outra todo mundo sai mais preocupado, doador. Eu amei esse comentário do Pondé. Se já sair um pouco melhor higienicamente, já está valendo, né? Muito. Muito bom. Exatamente. E eu queria te perguntar algo parecido. Você acha que, em termos de consumo, a gente melhorou ou pode melhorar um pouco essa questão da consciência? Porque o que você falou, né, é fato. Não adianta a gente apontar o dedo para a marca XYZ se você não recicla o próprio lixo dentro da sua casa. E não adianta também apontar o dedo como se as marcas de luxo ou premium ou sei lá o segmento XYZ fosse responsável pela pobreza na humanidade, se a marca que você compra está empregando de repente trabalho escravo, como sabemos que já aconteceu e que acontece, infelizmente ainda, né? Então, Ferreirinha, você acha que com essa lente de aumento que esse vírus trouxe para a gente, ele também traz ele também funciona como uma lente de aumento para a nossa consciência? Você acha que sairemos mais responsáveis, não estou nem dizendo melhores pessoas, sairemos mais responsáveis de uma maneira, na maneira que a gente se relaciona com o consumo? Olha, Cris, eu vou te dizer assim, eu não sou um indivíduo nem otimista, nem pessimista, eu sou muito pragmático. E como pragmático, eu vou te dizer o seguinte. Eu acho que da mesma forma que eu falei de hiperaceleração e hiperpotencialização, eu vejo que potencializa e acelera o número de pessoas que sairão desse período pandêmico, sim, com uma lente de aumento da sua consciência. Todos sairão? Não. Isso não é um milagre que muda a humanidade, mas que isso gera, sim, a chance de uma lente de aumento, que eu adorei esse termo que você colocou, vejo isso com clareza. Porque, olha, Cris, você trouxe pontos aí muito importantes, porque olha só na sua construção, quando a gente fala de sustentabilidade ou de reciclagem dentro de casa. Eu conheço uma série de pessoas que dizem assim, eu não consigo reciclar porque não tem coleta seletiva no meu bairro, na minha rua, seja lá o que for, mas deixa eu falar, você não precisa esperar a coleta, bota no seu carro e leva para um centro coletor. Bota no seu carro e leva você para um centro coletor. Isso é lente de aumento de consciência. Vou falar uma outra coisa, Cris. Eu vejo muitas pessoas que falam publicamente das marcas empregando mão de obra escrava. Mas esquece de botar lente de aumento, que você faz isso às vezes com a empregada doméstica dentro de casa. Quando você escraviza o trabalho doméstico de pessoas dentro da sua própria casa. E você deixou de usar a lente de aumento dessa forma. Agora, eu vou te dizer o seguinte, Cris. Eu, mais uma vez, por forma muito pragmática de ser, eu vou te dizer dois elementos que, para mim, serão fundamentais e essenciais cada vez mais a partir de agora, que vai deixar cada vez mais acelerada essa nossa nova consciência de consumo, ou eu diria, usando os seus próprios termos, fará com que essa lente de aumento seja cada vez mais trabalhada. Eu vou te dizer o seguinte, Cris. Todos nós, no nosso papel de consumidor, nós temos um limite para conseguir fazer as mudanças apropriadas de mercado. Porque no final do dia, você tem grupos de consumo, Cris, gigantes, determinando uma série de coisas. Você veja, por que até hoje a energia renovável de carros, por exemplo, não cresce no Brasil ainda? Porque o Brasil é um país produtor de petróleo. E que hoje, para que você traga um carro elétrico no Brasil, os impostos são mais altos de quem está usando combustível fóssil, que é diesel e gasolina. Isso é uma inversão de valores. Mas por quê? Porque, então, nós, consumidores, temos um limite. O que eu vejo a primeira força, Cris, nessa linha de reflexão? Mercado de capitais, Cris, fará uma diferença muito grande. Isso quer dizer o seguinte, Cris, haverá cada vez mais grupos e empresas ou instituições financeiras que vão dizer o seguinte, Cris Tamer, você quer investir aqui, você tem um nome muito forte, você tem uma excelente trajetória, você tem lastro e credibilidade. Bárbaro, o dinheiro que você precisa está disponível, mas eu também vou olhar do lado e saber se você tem pontuação de responsabilidade social, de sustentabilidade, de economia circular. Então, o primeiro ponto que vai crescer, Cris,
é o que eu estou chamando da economia real. A economia real quer dizer o seguinte: as empresas e os executivos serão medidos cada vez mais, não somente pelo lucro que eles entregam, mas pela capacidade de serem empresas que possuam vozes de responsabilidade social, de propósito, de sustentabilidade, de cuidado ao outro, de cuidado do entorno. Isso quer dizer, Cris, que uma Vale do Rio Doce, quando tem o problema lá de Brumadinho, quando ela vai pegar novamente um giro de empréstimo, as instituições financeiras deveriam ter levantado a mão e falado: deixa eu falar, Vale, você é enorme, mas você vai ter... A gente não é multado, Cris, quando a gente passa a pontuação de carro, você não perde a sua carteira, Sim. você não fica 6 meses. As empresas vão passar a ter que ter multas. Fala o seguinte: deixa eu falar uma coisa, você vai ter suspenso o seu CNPJ durante 6 meses. Você vai fazer curso de reciclagem para ser um presidente, para ser uma empresa. A economia real vai trazer isso, e isso vai acelerar. Sabe qual é o segundo ponto, Cris? Você vive isso, sabe de que forma que eu vou dizer? Com muito respeito eu farei essa menção. Os seus 2 filhos. Esses 2 filhos que você tem, que são jovens, que são moleques inteligentes, bacanas, essa geração, que é a geração dos seus filhos, eles têm mais preocupação com sustentabilidade que nós 2 tivemos a nossa vida inteira. Eles estão mais preocupados com alimentação saudável do que nós tivemos a vida inteira. Então, sabe o que vai acontecer, Cris? Vai acontecer que daqui a bem pouco tempo, os seus filhos e outros que já estão numa fase maior, eles estão assumindo as posições das empresas. Sabe o que acontece, Cris? As empresas, de uma forma geral, ainda estão, num conceito moderno de economia, na 2ª geração. O que vai acontecer agora é que muitas dessas empresas terão agora executivos que têm a cabeça da geração dos seus filhos, que não vão admitir mais esse papo hierárquico, esse papo do lucro de qualquer maneira. A preocupação deles é uma preocupação muito mais ufanista, é uma preocupação muito mais com o outro. O que você está dizendo, e olha só, você usou meus filhos como exemplo, eu também vou usar aqui como exemplo, e não estou dizendo que eles são excepcionais, não. É como você bem colocou, é a geração deles. Meus filhos pegam as embalagens nos supermercados e vê, os 2 checam se tem o selo Fair Trade. É isso. É isso. É exatamente isso. Então, Cris, e assumo, não fui eu que ensinei, foi uma coisa que eles aprenderam na escola, tiveram que criar, eles tiveram que aprender como é o consumo dentro do Fair Trade, criar um produto, uma marca dentro dessas premissas, porque, graças a Deus, assim caminha a humanidade, né, Ferreirinha? Tomara que a gente evolua também como ser humano. O que acontece é isso, Cris. O que acontece é que talvez a geração que está acima de nós, e a minha e a sua geração, nós não temos mais esse tempo. Nós temos muitos vícios, é muito difícil abrir mão de tudo. Só que acontece agora, chega uma outra geração que ela vai forçar isso de qualquer maneira. Então, eu digo que, quando você me pergunta assim, Ferreirinha, você acredita num consumo mais consciente? Eu acredito nessa lente de aumento para uma consciência maior de uma série de novas pessoas com novos hábitos, novas buscas, com novas interpretações, mas eu acredito fortemente numa pressão que virá dos mercados de capitais, porque nesses últimos décadas, Cris, 5, 10, nos últimos 50 anos, era assim, a lista das 500 maiores empresas da Fortune, as 500 maiores empresas da Exame. E se você olhasse, as 500 maiores empresas eram aquelas que geravam riqueza, davam lucro, deixavam margem e davam faturamento. Agora, as maiores empresas não poderão ser apenas aquelas que geram lucros. Elas terão que mostrar a sua responsabilidade social, a sua preocupação maior com o entorno. Então, mercado de capitais, Cris, aí o que eu falo é o seguinte, Cris, quando doer no bolso, que você não vai conseguir a sua nova rodada de capitais, ou você não vai ser aprovado pelas notas de crédito mundiais de certificação, isso dói no bolso, mercado de capitais. E o segundo ponto é essa geração. A geração milênio, a geração da geração Z, elas entram trazendo uma revolução de hábitos. Não importa mais se eu quero ou se você não quer. Eles vão assumir posições executivas que eles vão determinar que a regra do jogo passará a ser assim. Esse é o ponto. Aí muda tudo. É verdade, aí muda tudo. E você sabe, lembrando de uma
live que eu fiz sobre empreendedorismo social, trabalho solidário e tudo, a gente estava, quando nós entramos nesse assunto, né, sobre quando você faz o bem, quando você tem essa responsabilidade para com o outro, se ela vem a partir de um estado onde você está pensando, não, eu preciso fazer isso. Vamos colocar no exemplo muito claro das empresas. Não, eu preciso fazer isso, senão vou ser multado. Não, eu preciso fazer isso, senão as pessoas não vão mais comprar aqui, as pessoas vão me ver errado. Mesmo que comece dessa forma, já é um grande passo. Muito, porque imagina. Se essa é a motivação para eles começarem a agir nesse sentido, que seja dessa maneira, porque isso vai se tornando um hábito, e o hábito, a hora que incorpora, você já começa a fazer aquilo porque aquilo é da sua essência, né, Ferreirinha? Ô, Cris, olha, mais uma vez, de forma muito pragmática, se a gente teve que aprender a perder carteira, a perder pontos, para reduzir essa violência de trânsito, o Brasil era o país que mais matava nas ruas. É uma coisa tão surreal isso. Então você precisa determinar em alguns momentos essas práticas. Então é dessa forma que vai acontecer. A diferença, Cris, que essa geração precisa dessa definição. Só que a geração dos seus filhos, que está um pouco acima ou um pouco abaixo, não se trata mais de punição, se trata de essência. É totalmente diferente. Aí a essência, ela passa a ser a determinante. Ela é a protagonista. Isso é essência. Porque você veja, Cris, nós ainda temos que aprender. A geração acima de nós, muita dificuldade. Nossa geração ainda precisa aprender sobre diversidade. Porque a gente fala de diversidade, mas a gente não pratica isso no dia a dia, porque é muito difícil. Nós fomos educados a separar as pessoas por cores, por classes, tudo. A geração dos seus filhos, um pouco acima e um pouco abaixo, eles não conseguem entender por que as pessoas têm que falar de diversidade. Porque eles entendem todo mundo exatamente iguais na frente deles. Não tem esse papo de falar, deixa eu te ensinar o que é diversidade. Mas como ensinar? Então isso passa a ser protagonista da essência deles. Muda tudo. Absolutamente tudo. Concordo. Ferreirinha, saindo dessa questão da responsabilidade social, indo para os escapes, para as experiências, para uma parte igualmente bela da vida, como você vê hoje a questão das viagens, a questão das experiências? Você acha que a gente vai viajar e vai conhecer mais o nosso país? Você acha que a gente vai continuar viajando para fora? Você acha que não mudou nada? A hora que abrir as fronteiras vai todo mundo desembestar de novo? Olha, Cris, eu acho que não, sabe? Aí é que eu vejo que tem algo muito especial e muito vibrante. Cris, exatamente há 7 meses atrás, quando começou isso tudo, nem de longe aqui eu tenho o papel de futurologista, nem de guru, senão nem estaria aqui com você. Mas eu vou te dizer uma coisa, Cris, há 7 meses atrás eu tenho muitos projetos na área da hospitalidade. Muitos projetos, em turismo, hotelaria, há muitos anos, e tenho algumas boas bases de clientes na América Latina, Brasil, principalmente Portugal. Cris, há 7 meses atrás, eu já dizia para os meus clientes, em alguns momentos de vozes públicas, dizendo, o turismo vai ser escapismo. Porque, Cris, o que acontece? A hashtag Fica em Casa, Stay Home, ela foi explosiva para casa, a casa foi ressignificada, é a grande protagonista dessa crise. Se tem uma atividade, Cris, que sai vencedora desse momento, é a casa. A casa, e algo que tem muito a ver com você é uma grande, eu diria, uma grande... Você tem uma oratória e uma postura de bem-estar muito forte, eu te acompanho já há alguns anos. Tudo que fala com bem-estar, com condicionamento, eu falo corpo, mente e alma, e a casa são os protagonistas dessa crise. Se algo sai vencedor, é casa e corpo, mente e alma. Mas eu vou te dizer algo, Cris. Eu já falava para os meus clientes ou para os meus projetos de vozes públicas dizendo: o turismo é escapismo. Porque esse tempo de ficar exacerbado em casa, as pessoas não veem a hora, Cris. Eu vou usar um termo para você e que eu prefiro não ser mal interpretado, correndo risco. Cris, as pessoas, não importa o patamar social, as pessoas querem ser servidas.
Elas não aguentam mais ficar dentro de casa o tempo inteiro olhando para as mesmas coisas. Você quer Fazendo alguém... tudo sozinho. É exatamente isso. Você quer alguém que chegue para você e fala: o que eu posso lhe servir? O que eu posso lhe trazer? Sabe qual é o resultado disso, Cris? Acontece já todos os destinos brasileiros pautados num patamar de diferenciação especial, de luxo, mais diferenciado, etc., todos estão lotados. Todos estão lotados. Em todas as regiões do Brasil. Todas as regiões do Brasil. E olha, Cris, eu passei 6 meses sem viajar, passei a viajar nas últimas 3 semanas, e foi todas as regiões do Brasil eu fui. Não é fácil, tá? Porque é voo cancelado o tempo inteiro. Mesmo assim, o indivíduo está passando por cima disso tudo, porque ele quer encontrar esse escapismo, ficar numa piscina com alguém trazendo alguma coisa para você beber. Então, a primeira coisa é isso. E tem um outro ponto, Cris. Quando abrir as fronteiras internacionais, eu vou te dizer que algo, para mim, vai acontecer nos próximos meses. Aqui, Cris, acreditando pela minha experiência, né? Nem de longe aqui, assumindo futurologia. O primeiro momento, Cris, da retomada do turismo internacional, tem algo que eu acho que vai acontecer de forma muito interessante. Não será uma corrida desembestada para o consumo pelo consumo. Eu vejo que o primeiro momento da jornada internacional se dará em cima do escapismo, da desconexão, da descompressão. Eu vejo que ganhará aquele destino que sempre foi a sua paixão. Você vai querer voltar para ver lá o que é na Nossa, eu tô Itália ou até na França. arrepiada. E de conexão com a natureza. É isso. É isso. Não é, Ferreirinha? Eu não estou dizendo que as pessoas vão deixar de consumir a bolsa, mas no primeiro momento... Mas esse Cris, não eu é vejo mais que as o pessoas... ponto da É viagem, isso. né? Que a gente É isso. viajava assim para consumir. O primeiro momento eu vejo que vai ser a busca de você falar, sabe o quê? Depois desses 7 meses, 8 meses, 1 ano, eu quero ir para um local especial, exótico, de contato com a natureza, história, eu quero me conectar de uma outra forma. E aí eu vejo que nós vamos ter um bom momento. E Ferreirinha, eu acho difícil você ser mal interpretado quando você fala na história do servir, até porque eu acho o servir de uma nobreza absurda. E eu Total. acredito, e a gente já falou sobre isso também aqui em outras lives, eu acho que, pelo menos para quem está aqui com a gente agora, acho que as pessoas entendem muito bem a nobreza e a dignidade por trás do servir e o quanto a gente passou a reconhecer mais mesmo, né? Serviços que antes a gente Isso aí, Cris. dava como garantido ali na vida. E as pessoas também estão ávidas por servir, Ferreirinha. Exatamente isso. É muito bom isso, adorei esse Não comentário. é? As pessoas também querem servir, porque se Muito bom. sentir útil é uma das maiores alegrias e prazer da vida. Então, além do benefício, obviamente, do retorno ao trabalho, que eu acho que essa indústria, todo esse setor sofreu tanto com isso, né? E ainda sofre. Existe não só essa necessidade de você voltar ao trabalho e voltar a ter a sua renda garantida, mas de se sentir importante. Porque você sabe que pode ser levando o cafezinho no quarto, pode ser limpando o quarto, trocando as toalhas do hóspede, você volta a se sentir importante. E quando a gente vê que a outra ponta também estava querendo tanto isso, acho que tudo fica ainda mais bonito. Olha, Cris, você falou um termo aí agora no final, fica mais bonito. Eu vou te dizer algo, Cris, que eu tenho refletido muito, me permitido muito essas reflexões e trocado muito com o meu time, com os meus clientes. Você imagina, Cris, aqueles vendedores ou profissionais de uma forma geral, o garçom, qualquer prestador de serviço, que passou durante muito tempo colocando energia para não tratar bem as pessoas. Sabe o que ele sentiu mais falta durante essa pandemia? Das pessoas, para que ele pudesse atender. Da mesma forma que aqueles clientes que diversas vezes se colocam numa atitude soberba, presunçosa, arrogante, destratando pessoas que estão ali servindo elas ou atendendo, nesse exato momento da pandemia, o que elas mais sentiram falta foram exatamente desses profissionais.
da Verdade. manicure, da pedicure, do lojista. Então, olha que coisa maravilhosa, Cris. No final desse vírus enlouquecedor, nós sentimos falta de uma série de coisas. Muitas empresas vão passar por isso com muitas dificuldades, muitos terão quebrados. Nós já temos aproximadamente quase 1 milhão de CNPJs fechados no Brasil. Uau. Fechados. Nós já temos quase 1 milhão de falências no Brasil, e só estou falando só de Brasil. Mas, Cris, sabe o que ficou mais revelado? A ausência do outro. A ausência do outro, seja familiar, seja amigo, seja prestador de serviço, é o que mais nos doeu. E é o que mais nos machucou. Se a maior parte de nós, Cris, olhar para o outro com mais afeto, com mais respeito, com mais empatia, eu vou te dizer que para a maior parte dessas pessoas que se permitirem a isso, terá valido esse momento da pandemia também. Concordo. Você sabe, Ferreirinha, há umas 2, 3 semanas, eu fui pela primeira vez ao salão. E é o salão que eu sempre frequento há muitos anos, então conheço todo mundo. E eu sou boba, às vezes eu falo e fico emocionada, tá? Mas E eu é, também estava fechada em casa há tantas semanas, há meses. Ferreirinha, quando eu os vi, eu tive um acesso de choro. mas é exatamente isso. Eu É comecei a exatamente chorar isso. e eu falava para eles, eu abraçava minha manicure, eu abraçava o Ricardo, eu abraçava todo mundo, eu falava, que saudades de vocês. Eram as É primeiras isso. pessoas que eu estava vendo, eu não tenho família Exatamente aqui, isso. meus amigos também estão isolados. Eu fiquei tão emocionada e É. foi muito inesperado, não é que eu falei, nossa, estou indo ao salão, vou encontrar as pessoas. Foi o impacto de ver pela primeira vez em meses pessoas que eu amo, que eu adoro, pessoalmente. Olha, Cris, você falou algo que me emociona e aqui veio de imediato na minha cabeça uma reflexão que eu gosto de fazer. Quando a gente se permite a entender que o outro é responsável por muito do nosso próprio eu, a gente assim entende a magnitude dessa vida. É Porque verdade. nós somos o resultado de muito do que os outros nos ajudam a compor na nossa própria existência do nosso próprio eu. E que não estamos separados, né, Ferreirinha? E que somos Exatamente isso. mesmo, tá tudo interligado, tá tudo interconectado. Então, eu adorei o exemplo do motoboy, porque eu tenho certeza que foi uma circunstância que já passou na vida aqui de todo mundo, né? Com De certeza. ser fechado, de reclamar porque não ultrapassou do lado certo, e de terem sido as pessoas que de fato nos salvaram nessa Exatamente. quarentena. Então, quando a gente compreende de fato, porque não é o saber. O saber, ele não é de nada, enquanto você não sente aquilo. Só Muito passa a bom. ser verdade a hora que a gente sente, né, Ferreirinha? Então, Isso aí. quando a gente sentiu que de fato tá tudo interligado, tá tudo interconectado e que nós precisamos um dos outros para sermos pessoas melhores, para vivermos vidas mais felizes, mais plenas, e que eu não posso ser feliz se a pessoa que trabalha na minha casa não é feliz, se aquele motoboy não está feliz, se o moço da Isso venda aí. lá da padaria não está feliz, não faz sentido. É como você falou, é o belo da vida, é a magnitude da vida, né? Perceber Isso aí. que precisamos um dos outros e que essa é a conexão mais linda que a gente pode estabelecer na nossa existência. É verdade. Muito bom. Ferreirinha, você não faz ideia do que eu gostei da nossa conversa, de como eu Que estou bom, Cris. saindo daqui muito melhor do que eu entrei, do quanto seus Obrigado, Cris. insights, a sua sabedoria, os seus comentários sempre ponderados. Você diz que você é pragmático, mas você é muito coerente, você é muito sensato. Então, o que Obrigado. você diz ecoa, porque é a verdade. Então, eu quero te Pois é. agradecer do fundo do meu coração pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, que eu já falei no início da live e reitero aqui, e por ser esse cara tão lúcido, trazendo reflexões tão importantes para a gente dentro de um mercado que, na maior parte das vezes, é tão mal compreendido, mal entendido. Muito obrigada. Cris, obrigado a você, gratidão sincera. Eu te disse desde o momento que você me convidou, uma emoção, eu tenho muita admiração, muito respeito, muita gratidão a você. Então eu te agradeço muito por essa happy life que nós fizemos Ah, que aqui. lindo. Obrigada, Obrigado, Ferreirinha. Cris. Gente, muito obrigada por terem estado aqui conosco. Tenham uma noite maravilhosa. Até a próxima. Até Obrigada, logo. Fê.